Olá, hoje a gente vai explorar uma questão bem importante. Já parou para pensar por que o estresse parece, sabe, pesar mais para algumas pessoas do que para outras? Pois é, existe um nome para isso que a pesquisa chama de estresse de minoria. E é exatamente o que a gente vai entender melhor agora. Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Porque vamos combinar, o estresse do dia a dia todo mundo conhece, né? Prazos, trânsito, as contas para pagar, mas a questão de verdade é outra. Será que além disso tudo, algumas pessoas carregam um tipo de estresse a mais, um fardo crônico que outras talvez nem saibam que existe? Então vamos mergulhar nisso, porque é o seguinte, embora o estresse seja uma experiência que todo mundo passa, existe um tipo bem específico, um estressor, que é único e crônico, e que afeta certos grupos de um jeito bem desproporcional. E o nome desse estresse específico é estresse de minoria. O ponto-chave aqui é que ele não vem de eventos isolados, sabe? Ele nasce de uma atmosfera social que pode ser bem hostil. É um estresse que vem do preconceito, da discriminação e daquela ameaça constante que membros de grupos estigmatizados podem enfrentar. E para a gente entender de onde vem esse estresse, a gente precisa decifrar o que seria a linguagem do viés. Existem quatro componentes principais que, quando se juntam, acabam criando esse ambiente hostil. Vamos dar uma olhada em como eles funcionam. Olha só como essas coisas se conectam. Tudo começa com os estereótipos, que são aquelas crenças simplificadas, sabe, sobre um grupo inteiro. Isso acaba alimentando o preconceito, que já é um sentimento negativo baseado nessas crenças. E o preconceito, por sua vez, pode levar à discriminação, que é a ação injusta em si. E por fim tem as microagressões, aquelas farpas ocultas, sabe? Comentários, gestos sutis, mas que carregam uma mensagem bem hostil. Ok, agora vamos sair um pouco da teoria para tentar sentir o que isso significa na prática. Porque para quem não vive essa realidade, o impacto diário pode ser algo bem difícil de imaginar. Então a proposta aqui é um exercício de empatia. Vamos tentar imaginar o que isso significa. Entrar num lugar e saber que algumas pessoas ali podem ser abertamente hostis. Outras podem até tentar disfarçar o preconceito, mas ele acaba vazando. Num comentário, num olhar, num gesto. A reação interna é quase que imediata. Um estado de alerta constante se instala. De uma hora para outra, toda interação social vira um campo minado em potencial. E isso exige uma vigilância que simplesmente nunca desliga. A mente começa a trabalhar em dobro, analisando cada palavra. Será que aquilo foi um insulto disfarçado de elogio? Aquele tom de voz foi sarcasmo ou era genuíno? Ou será que a pessoa só estava tentando ser amigável mesmo? Essa ambiguidade é o que mais desgasta. É preciso gastar uma energia mental enorme para diferenciar uma ameaça de verdade de uma interação sincera. Viver nesse estado de vigilância constante é exaustivo. É uma camada de estresse que se infiltra até nas situações mais banais. Situações que para outras pessoas seriam totalmente relaxadas. Certo. Agora, vamos ver como essa experiência emocional toda se traduz em consequências reais, tangíveis, para a saúde. Porque o corpo, de fato, sente o golpe. A conta chega. Um exemplo disso é o estudo Jackson Heart, que focou em doenças cardíacas. Ele encontrou uma ligação direta e bem alarmante. Quanto maior o nível de discriminação que uma pessoa relatava, maior era a pressão arterial dela. E pressão alta, como a gente sabe, é um fator de risco perigoso e silencioso. O impacto na saúde mental também é gritante. As pesquisas mostram que as taxas de transtornos mentais em pessoas LGBTQIA+, chegam a ser 2 vezes maiores. E a discriminação é apontada como uma das principais causas para essa diferença. E o mais impressionante disso tudo é que a ameaça nem precisa acontecer de fato. Pesquisas de laboratório mostraram que a simples antecipação de ter que interagir com alguém que se imagina ser preconceituoso já é o suficiente para disparar uma resposta de estresse no corpo, no sistema cardiovascular. Ou seja, o corpo reage ao medo da discriminação do mesmo jeito que reage à discriminação em si. Então, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? Qual é o impacto disso ao longo de uma vida inteira? A ideia central é essa aqui. O estresse de minoria não substitui os estressores comuns que todo mundo enfrenta. Ele se soma a eles. É um peso adicional, um fardo crônico, onipresente, que torna todos os outros desafios da vida ainda mais difíceis de carregar. E, para a gente fechar, fica a reflexão. Como seria se, além de todas as preocupações normais, houvesse também a preocupação constante de ser tratado de forma injusta só por ser quem se é?
É essa pergunta que talvez ajude a gente a entender a real dimensão do que é carregar esse peso adicional todos os dias. Obrigada pela companhia nesta análise.